Eu estava aqui na varanda hoje de manhã, tomando meu cafezinho, vendo o sol nascer por trás da serra. E de repente me dei conta, já são 82 anos de vida. 82 anos, você ouve isso? Nessa casa, o silêncio não é mais aquele vazio que a gente tenta preencher com televisão ou rádio. Não, agora o silêncio é cheio de vozes que não estão mais aqui, cheio de risadas que ecoam só na minha memória, cheio de abraços que eu ainda sinto, mesmo que os braços que me abraçavam já tenham partido há anos. 82 voltas ao redor do sol. Eu vi esse país mudar de um jeito que você, mais novo, talvez nem consiga imaginar. Vi ditadura, vi inflação que comia nosso dinheiro como cupim come madeira. Vi o Brasil virar cidade, vi a televisão chegar, vi o celular virar parte do corpo das pessoas. Mas sabe o que eu mais vi? Eu vi gente partir. Meus pais, meus irmãos, aquela turma da rua onde eu cresci, os amigos de décadas de estrada, e ela, a mulher que eu jurei que estaria comigo até o fim. Todos se foram. E aqui estou eu, o último da fila, o último da rodada, segurando essas memórias, como quem segura braseiro na mão. Queima, mas não dá para soltar. Tem gente nova que me olha com pena, como se ser velho, ser o último que sobrou, fosse uma tragédia. Outros me perguntam, como é, seu João, viver tanto tempo? E eu vejo nos olhos deles aquela curiosidade misturada com medo. Medo de chegar aqui, medo de ficar sozinho, medo de ter 80 e tantos anos e perceber que a festa acabou e você ainda está sentado na cadeira, sozinho na sala vazia. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém fala até você chegar aqui. Quando todo mundo vai embora, quando as coisas todas são levadas, quando você fica com as mãos vazias, o que sobra não é nada não. O que sobra é tudo. O que sobra é a verdade mais pura que existe. Se você é mais novo que eu, e todo mundo é mais novo que eu, escuta bem o que vou te falar. Se você já está perto da minha idade, puxa uma cadeira, senta aqui comigo. Hoje eu quero te contar sobre as coisas que ficam, as coisas que permanecem quando a casa fica quieta e o telefone para de tocar, as coisas que ninguém tira de você, nem a morte. Isso aqui é o que fica. A primeira coisa que eu aprendi e que doeu aprender é que a gente nunca foi dono de nada mesmo. Quando eu tinha lá meus 40, 50 anos, eu achava que minha vida era aquilo que eu tinha construído. A casa própria que eu paguei, tijolo por tijolo. O emprego bom que eu consegui ralando de sol a sol. O nome limpo na praça. O respeito dos vizinhos. Eu protegi essas coisas como se fossem eternas, como se fossem minhas de verdade. Aos 82, eu olho para essas mãos aqui, cheias de manchas e rugas, e vejo que elas estão vazias. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vi as casas onde morei serem vendidas, uma atrás da outra. Vi meu trabalho de uma vida inteira ser esquecido por gente que nem tinha nascido quando eu me aposentei. A empresa onde eu dei meus melhores anos nem existe mais. Fechou, virou estacionamento. Aquele troféu que eu ganhei, aquela placa de homenagem que estava na parede da sala, hoje está guardado numa caixa de sapato no armário. Ninguém liga, nem eu ligo mais. Mas sabe o que não desaparece? O caráter que você forja enquanto está correndo atrás dessas coisas. A dignidade que você mantém quando ninguém está olhando. A palavra que você dá e cumpre. Isso fica. Isso ninguém tira. E as pessoas que a gente ama.
Meu Deus, as pessoas que a gente ama. Eu levei tempo para entender isso, mas entendi. A gente nunca foi dono delas, nem da esposa, nem dos filhos, nem dos amigos. Eles foram emprestados para a gente. Veio, ficou um tempo e foi embora. É assim que funciona. Quando você para de tentar segurar as pessoas, quando você para de querer que elas sejam suas e começa só a viver com elas, a estar presente de verdade. Aí a dor da partida muda. Não dói menos não, viu? Mas dói diferente. Não é mais aquela sensação de roubo, de injustiça. Vira gratidão. Gratidão profunda por ter tido aquela pessoa por empréstimo. O que fica, no fim das contas, é o amor que você deu. Porque amor não apodrece. Amor não é vendido em leilão quando você morre. Amor fica grudado na eternidade. Quando você é novo, você vive esperando os grandes momentos, não é? O casamento, a formatura, aquela viagem que você sonhou a vida inteira, a promoção no trabalho. Você passa a vida olhando para o horizonte, esperando a felicidade chegar. Eu fiz isso. Fiz muito isso. Trabalhei feito um condenado durante anos pensando: quando eu me aposentar, aí sim vou viver. Aí sim vou aproveitar. Aí chegou a aposentadoria e eu pensei: quando os filhos se formarem e se estabilizarem, aí sim vou ter paz. Aí os filhos casaram, tiveram filhos, e eu pensei: quando os netos crescerem um pouco e eu puder curtir eles. E sabe o que aconteceu? O tempo passou voando, num piscar de olhos. E eu percebi, tarde demais, que a vida não é feita dos picos da montanha, não. A vida é feita da caminhada entre um pico e outro. É feita dos passos, dos dias comuns, dos cafezinhos na mesa da cozinha. Se eu pudesse voltar no tempo, juro para você, eu não buscaria mais sucesso. Eu buscaria mais atenção. Eu prestaria mais atenção. Eu ficaria mais tempo tomando café com minha mulher de manhã, sem pressa, só conversando besteira. Eu pararia mais vezes para ouvir o canto do bem-te-vi lá no quintal. Eu sentaria mais vezes no chão para brincar com meus filhos pequenos, mesmo cansado do trabalho. O que fica no final de uma vida longa não são os grandes feitos, não. O que fica é uma coleção de pequenos nadas bonitos que, na verdade, eram tudo, tudo mesmo. O cheiro do bolo de fubá da minha mãe assando no domingo. A mão dela cheia de farinha me afastando quando eu tentava roubar uma lasca antes de esfriar. O jeito que meu pai assobiava enquanto regava as plantas de tardezinha. O sorriso da minha esposa quando eu chegava em casa, mesmo nos dias mais difíceis. Eram nadas, eram tudo. A gente passa a vida juntando coisas, conquistas, títulos e, no fim, descobre que o que alimenta a alma são os detalhes. Os detalhes simples que a gente nem percebia que estava vivendo. Uma das partes mais difíceis de ver todo mundo ir embora é a solidão que fica. A solidão real, não aquela solidão de fim de semana, não. Aquela solidão de acordar todo dia e saber que não tem mais ninguém vindo. A minha geração foi criada para ficar ocupada. Cabeça vazia, oficina do diabo. A gente ouvia. Então a gente enchia a vida de trabalho, de afazeres, de movimento, qualquer coisa para não parar. Porque parar era perigoso. Parar era pensar. E pensar doía. Mas aí os filhos saíram de casa. Os amigos foram partindo um a um. O telefone parou de tocar. E eu fiquei sozinho. Sozinho comigo mesmo. E sabe com quem eu me encontrei? Com um estranho. Eu passei 80 anos fugindo de mim mesmo e nem sabia. A maioria das pessoas passa a vida correndo de si mesma. Usa barulho, usa trabalho, usa gente,
Usa qualquer coisa para não ter que sentar e olhar para dentro. Porque olhar para dentro assusta. Tem coisa lá que a gente não quer ver. Mas aos 82, você não consegue mais correr. Os joelhos não deixam. A vista cansa. O corpo desacelera a força. E aí, você senta. E nesse sentar, nesse parar forçado, eu encontrei uma fortaleza que eu não sabia que existia. O que fica, quando todo mundo vai embora, é a relação que você construiu consigo mesmo. Se você não construiu essa relação, a velhice vai ser um inferno. Vai ser um desespero, porque você vai ficar preso com alguém que você não conhece, que você passou a vida evitando. Mas se você construiu, se você cultivou essa amizade com você mesmo, a velhice vira um santuário, vira um lugar de paz. Eu aprendi a gostar da minha própria companhia. Aprendi a perdoar o homem que eu fui aos 25, cheio de orgulho e burrice. Aprendi a perdoar o homem que eu fui aos 50, sempre apressado, sempre cansado, sempre ausente. O que fica é uma paz quieta, com a pessoa no espelho, uma paz de quem sabe que, no fim das contas, você sempre foi seu melhor amigo. Você só não sabia. As pessoas me perguntam se eu tenho arrependimentos. Claro que tenho. Só mentiroso ou tolo diz que não tem. Mas aos 82, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. E eu aprendi essa diferença na marra. Eu me arrependo dos riscos que não tomei. Me arrependo de não ter viajado mais, de não ter dito eu te amo mais vezes, de não ter abraçado com mais força enquanto dava tempo. Me arrependo de ter guardado palavras de carinho por orgulho besta. Quantas vezes eu quis dizer algo bonito e engoli? Quantas vezes eu quis ligar para um amigo e pensei, depois eu ligo? E depois nunca chegou. Mas o que realmente dói, o que me acorda de madrugada até hoje, não é arrependimento, não. É remorso. Remorso pelas vezes que eu não fui gentil. Pelas vezes que eu fui duro, grosso, arrogante. A gente gasta tanta energia sendo correto, sendo certo, tendo razão. A gente discute, a gente guarda mágoa, a gente protege o ego como se fosse ouro. E para quê? Hoje, quando eu olho minha agenda velha, cheia de nomes riscados, pessoas que se foram, eu percebo uma coisa que me parte o coração. Ter razão é a vitória mais solitária do mundo. Que diferença faz hoje eu ter tido razão naquela briga besta de 30 anos atrás? Que diferença faz eu ter provado meu ponto? A pessoa com quem eu briguei morreu. E a razão morreu junto. Não serviu para nada. O que fica é a constatação dolorida de que gentileza sempre foi a resposta certa. Sempre. Em toda discussão, em todo conflito, em toda situação. Gentileza era o caminho. Se você tem alguém para ligar hoje, liga. Não para acertar conta, não. Para dizer, eu estou feliz que você existe. Que bom que você está aqui. Porque um dia, e esse dia chega mais rápido do que você imagina, essa pessoa não vai mais estar. E aí, a conta não vai importar. Nada vai importar além do fato de que você perdeu a chance de ser gentil. Tem uma graça estranha em ver o mundo seguir sem você. Eu vejo os adolescentes com seus celulares, suas gírias novas que eu nem entendo, aquela energia frenética deles. No começo, confesso, me deu uma certa amargura. Parecia que o mundo estava me deixando para trás, que eu não importava mais. Mas aí caiu a ficha. O mundo tem que seguir sem mim. É assim que funciona. É para ser assim. O que fica é o papel de testemunha. Eu estou aqui para ver o ciclo continuar, para ver a roda girar. Quando eu olho nos olhos do meu neto, eu vejo os olhos do meu pai me olhando de volta.
É a mesma teimosia, a mesma centelha. Eu vejo que eu sou só um ponto numa linha muito, muito longa. Uma linha que começou antes de mim e vai continuar depois. Meu trabalho agora não é liderar o desfile, é torcer da arquibancada, é ver meus netos, meus bisnetos, tomarem decisões que eu jamais tomaria, viverem do jeito deles, errarem do jeito deles, e tenho uma liberdade imensa nisso. Uma liberdade em soltar a necessidade de ser importante, de ser essencial. Eu não sou mais essencial. E tá tudo bem. O que fica é a alegria de ver a vida se renovando, sabendo que um pedacinho da minha história está entrelaçado na história deles, que algo que eu plantei vai dar fruto em terra que eu nunca vou pisar. É como plantar uma mangueira. Você planta sabendo que vai demorar anos para dar fruto. Talvez você nem veja, mas você planta assim mesmo, porque tem fé de que alguém vai sentar na sombra dessa árvore um dia. Alguém vai comer daquela manga doce. E isso basta. Então, o que fica quando todo mundo já foi embora? O que fica quando a casa fica quieta e você é o último da fila? Fica gratidão. Uma gratidão feroz, dolorida, impossível de explicar. Gratidão pela absoluta impossibilidade de tudo isso ter acontecido. De eu ter estado aqui, de eu ter amado, mesmo sabendo que ia perder. De eu ter visto 930 amanheceres, cada um diferente. Cada um milagre que a gente ignora. Eu tenho 82 anos e não tenho mais medo do escuro, porque eu entendi que a luz nunca vai embora de verdade. Ela só muda de cômodo. Ela só passa para outra sala. As pessoas que eu amei, elas não sumiram. Elas estão em outro lugar. E um dia, quando for minha vez, eu vou reencontrá-las. Tenho fé nisso. Não sei se é céu, se é outra dimensão, se é energia, se é memória eterna. Não sei, mas alguma coisa existe além daqui. Alguma coisa fica. E a gente se encontra de novo. Enquanto isso, eu estou aqui, respirando, vendo o sol nascer, tomando meu cafezinho, sentindo a brisa da manhã. E isso, meu amigo, isso já é tudo. Se você está me ouvindo, não espera chegar aos 82 para descobrir o que fica. Procura agora. Está na respiração que você acabou de dar. Está na pessoa sentada do seu lado. Está no silêncio do seu coração quando você para escutar. Abraça quem você ama hoje. Hoje mesmo. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode não chegar. E se chegar, essa pessoa pode não estar mais aqui. Diz o que você precisa dizer. Perdoa quem você precisa perdoar. Pede perdão para quem você magoou. Faz as pazes com você mesmo. Constrói uma relação com seu próprio coração, porque um dia você vai ficar sozinho com ele. E nesse dia, ele precisa ser um amigo, não um estranho. Vive os detalhes, os pequenos momentos que não parecem nada, porque no final eles são tudo, tudo mesmo. E quando o seu tempo chegar, e vai chegar, para todo mundo chega, que você possa olhar para trás sem remorso, com arrependimentos talvez, mas sem remorso, com a certeza de que você amou, de que você viveu, de que você foi gentil sempre que pôde. Obrigado por sentar aqui comigo nessa varanda por um tempo, por me dar sua atenção, por me deixar dividir esses 82 anos de estrada com você. Se isso tocou seu coração de algum jeito, compartilha com alguém que você ama. Manda para aquela pessoa que você está precisando fazer as pazes. Ou para aquela pessoa que você só quer dizer: que bom que você existe. E me conta, o que você aprendeu a valorizar conforme foi ficando mais velho? O que você descobriu que realmente importa? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos. Faz essa casa ficar um pouquinho menos quieta.
Que Deus te abençoe, que você encontre paz e que você descubra, antes que seja tarde, o que realmente fica. Um abraço forte desse velho aqui e até a próxima conversa.